Fala galerinha do sétimo Monet e sétimo Miró, beleza? Seguindo aqui na nossa revisão dos domínios morfoclimáticos, vamos estar falando agora sobre dois. O Cerrado, aqui na porção central do Brasil, e a Caatinga, aqui no interior da região Nordeste. Pensando no clima, o clima predominante no Cerrado é o clima tropical. E qual que é a característica do clima tropical? O inverno é seco e o verão é chuvoso. Olha aqui no climograma, o verão que está aqui de janeiro a março, aqui ainda pega o mês de dezembro, são as maiores quantidades de chuva que tem nessa região. Olha que no meio do ano, junho, julho, agosto, o período que pega aqui o inverno no Brasil, então praticamente não chove, menos de 20 milímetros de chuva por mês, ok? Olha a curva de temperatura, o verão a temperatura maior, no inverno ela cai um pouquinho, mas não cai tanto, olha que chega aí a 20 graus de média. Para não esquecer, lembra lá do MC Biel, como que ele fala que é o clima tropical. Tropical, quero ver se tu esquenta. Tropical, quero ver se tu esquenta. O inverno é seco, no verão chuva arrebenta. Esse é o clima tropical. Seguindo, olha com relação à vegetação, no Cerrado nós temos 3 níveis. Temos aqui o Cerradão, a vereda e os campos. Começando pela vereda, olha que a vereda é a parte do cerrado que tem contato com a água. São os fundos de brejo, principalmente. É a parte do cerrado que pega a mata ciliar dos rios. O cerradão é a parte de floresta propriamente dita. Esse cerradão, ele aqui no interior a gente costuma chamar de matinha, e esse cerradão as árvores podem chegar aí até uns 10 metros de altura. Já os campos, olha aqui o tamanho dos campos já são menores quando tem vegetação arbustiva. O mais comum é que nos campos a gente tem uma vegetação rasteira. Em alguns lugares com rochas expostas, com terreno mais arenoso, e em outras porções com áreas de gramíneas. Com relação à vegetação arbustiva, olha que a gente pode ter dentro do cerrado formações aqui, em contato com a água. Isso aqui pode ser, dependendo do lugar, uma vereda. O ipê amarelo, que é a árvore símbolo do cerrado. E, em via geral, como que a gente identifica uma árvore de cerrado entre outras vegetações? Olha que ela tem copa, tem uma copa verde, um verde bem intenso por causa da umidade, por causa da exposição à luz do sol, mas principalmente pelos galhos retorcidos. Olha que conforme ela vai crescendo, os galhos vão se esparramando. Isso daqui é por causa daqueles 3 meses que praticamente não chove. Então, na fase de crescimento da árvore, você pegar aí 3 meses praticamente sem chuva, ela não vai se desenvolver direito. E é nesse período em que a árvore começa a pender para os lados. Pensando numa outra característica em relação aos rios, a gente fala que o cerrado ele é o berço das águas do Brasil. E por que ele é o berço das águas? Olha que o cerrado é essa região que está delimitada por essa linhazinha vermelha, e dentro do cerrado a gente tem 3 grandes aquíferos. O maior de todos, aqui o aquífero Guarani, que extrapola o Brasil. Ainda a gente tem o Urucuia, nessa porção aqui, e o Bambuí, que se estende ali nas margens do Rio São Francisco.
Então, pensando na região central do Brasil, onde tem o Planalto Central, uma região extremamente montanhosa, essa parte central vai ser nascedouro de muitos rios, né? Aqui a gente pode chamar de divisores de água ou interflúvios. Então, esses rios que nascem nessa porção central, eles vão se esparramando pelo Brasil todo, né? Então, por isso também é chamado de berço das águas. Com relação ao relevo, uma forma característica são as chapadas, né? Olha que a chapada ela tem uma escarpa bem íngreme, né? Olha que as laterais da escarpa são bem íngremes e o topo ele é aplanado, né? Olha que o topo da chapada ele é bem reto. E um dos problemas que a gente encontra, principalmente na região do Brasil Central, no período de inverno, aonde as chuvas começam a ficar cada vez mais escassas, é o problema dos incêndios, né? Então, esses incêndios eles acabam pegando boa parte dos parques, principalmente, e depois que começa, para ter um controle fica muito difícil. Então, uma das características também é esse incêndio, que às vezes é criminoso, né? Mas aí já é uma outra história. Pensando nos índios, os índios praticavam a queima da floresta, eles chamavam essa prática de coivara, para que depois que a floresta queimasse, aquelas cinzas que ficavam por cima da terra, aquilo seria um adubo natural. Aí eles remexiam aquelas cinzas com o solo e aí fazia a prática da agricultura, beleza? Chegamos no domínio da caatinga. Então, para começar, vamos falar do clima, né? Então, o clima característico da caatinga, clima semiárido. O que caracteriza o clima semiárido? Duas características. Temperaturas elevadas o ano inteiro, né? Praticamente com 1 grau de variação de amplitude térmica. Então, inverno na casa dos 27 graus, isso não é inverno, inverno é só astronômico. E com relação à pluviosidade, olha aqui 50 milímetros em abril quando chove, né? Lembrando que no Nordeste, nessa região da Caatinga, do semiárido, a gente pode chegar aí até 2 anos de estiagem. Com relação à vegetação, separamos dois, né? O mandacaru e o xique-xique. Olha que o mandacaru pertence à família da palma, né? Então, muitos pecuaristas acabavam alimentando o seu gado com essas palmas do mandacaru. Hoje em dia serve até para alimentação humana. E o xique-xique, né? Que é uma vegetação típica de uma cactácea. E olha que em volta a gente percebe aqui um solo bastante arenoso. Então esse solo bastante arenoso é originário principalmente pela baixa pluviosidade. Como chove pouco, quando chove, muitos rios da região do semiárido, da Caatinga, são intermitentes ou temporários. Então são rios que correm só quando chove. Então olha que aqui é o fundo do rio, né? Essa menininha aqui está bem no meio do rio, né? Na parte mais profunda, e olha como a falta de chuva, né, aumenta a evaporação e aí o solo começa a ficar todo rachado. Então isso aqui é onde deveria estar passando um rio, né, se transformou num solo típico dessa região da Caatinga. Com relação à ação humana na região da Caatinga, vamos destacar aqui as migrações internas, né? Então, esses nordestinos, eles vão, nesse braço aqui de migração, se dirigir a 2 lugares distintos na Amazônia.
Essa primeira setinha na época do garimpo, lá em Serra Pelada, e essa outra flechinha na extração do látex da borracha. São migrações que estão em decadência, né, mas já teve muita importância aí nas décadas passadas. Esse braço de migração aqui vindo para o centro-oeste foi principalmente na época da construção de Brasília, né? Então, os nordestinos que chegaram na região central do Brasil foi a principal mão de obra para erguer a capital federal. Esses nordestinos acabaram recebendo apelido de candangos, tem até um monumento lá em Brasília dedicado a eles. E esse outro braço aqui, ó, de nordestinos, um braço bem pequenininho aqui para o Paraná, para trabalhar nas lavouras de café, um pouquinho maior para o Rio de Janeiro e o maior fluxo deles aqui para o estado de São Paulo. Lembrando que em São Paulo, esses nordestinos têm dois destinos principais. Na capital, como mão de obra para a construção civil, e no interior, no corte da cana. Como agora boa parte da cana passou para ser um corte mecanizado, esse fluxo de nordestinos para o interior de São Paulo tende a diminuir. E aqui do lado, uma obra do Portinari, que sempre cai em questões de vestibulares e avaliações externas, que é o quadro Retirantes. Então, olha o retrato de uma família nordestina, né, com um aspecto bem acentuado da miséria, pés descalços, a criança aqui, ó, com barriga d'água. Então, a principal característica da ação humana na região da Caatinga são as migrações internas.